encontra em Jó, capítulo muito conhecido, um homem, uma história que todos nós sabemos de pé e salteado. Mas vamos ler junto com a igreja o que está escrito em Jó, no capítulo 2. Creio que eu vou ler até o 10. Feche os seus olhos, somente um pouquinho antes dessa leitura. Pai querido, eu me coloco diante do Senhor em primeiro lugar. Esvazio o meu coração, a minha alma, para que o Senhor trabalhe a sua vontade diante do teu povo, diante da tua igreja. Senhor, a parte melhor, a parte principal de toda adoração ao culto é quando o Senhor ministra em nossas vidas a tua palavra. Ministra, Senhor, em nossos corações. Fala em nossa alma. Permita o Espírito Santo, Senhor, ouvir exatamente o que o Senhor quer, ó Pai, das nossas vidas nesta manhã. E estaremos, ó Pai, adorando e te agradecendo hoje e sempre. Amém. Amém. Tem um barulho, né? Tem um barulho meio zumbidinho aí no som. Em Jó, então, no capítulo 2, diz assim: E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado, é isso? Incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, e não blasfemar de ti na sua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retém a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não recebemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Até aqui, podeis os assentar. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos dá nessa manhã algo que já conhecemos muito. A história de um homem que era poderoso, rico, né, dentro da terra, e um dia ele estava bem, tranquilo, sossegado, no outro dia ele não tinha nada e caiu sobre ele uma doença. O que me chamou bastante atenção quando a gente lê as palavras e lê e relê, ou quando a gente ouve a cada um que fala e tenta ministrar a palavra do Senhor, a gente sabe que sempre que é ministrada, através de cada vida, o Senhor usa de forma diferente. O que eu acho bem assim, não vou dizer brilhante, mas é algo bem assim estranho de imaginar. A palavra no início, se você prestou atenção, fala assim. Eu gosto de ensinar um pouco porque eu acho que a gente consegue gravar em nossos corações. Estava ali a palavra dizendo que as pessoas estavam seguindo, indo até Jesus. O primeiro versículo fala isso. Se eu estiver errado, os irmãos me corrijam. A gente acabou de ler, falando que chegou até Jesus, né, as pessoas. E
E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor. Então, é a palavra do Senhor, não são a minha, amém? E ali, então, se as pessoas estavam indo, né, até Jesus para falar com Jesus, tudo. Só que aí, o próximo item dessa palavra fala o quê? E veio também Satanás. Que coisa, né? Tava ali Jesus, Deus, Jesus, né, falando ali, veio Satanás também. Jesus não, né? Aqui fala que é Deus, deixa eu ver. Deus, né? Desculpa. Né? Veio até Deus, então é Deus, desculpa. E aí veio também Satanás para falar com Deus. Olha que ousado, né? Fala, deixa eu ir lá falar com ele também. E aí, você percebe que no texto, Deus tem um diálogo com Satanás, né? E pergunta para ele, e aí, de onde você vem? Está escrito aqui, né? E aí, de onde você vem? O que fazes? Né? Assim que as pessoas falam, o que você faz da vida hoje? O que você fez hoje? E aí Deus fala, e aí, de onde você vem? E ele responde, venho daí, do redor da terra, ou seja, estava aí dando minha voltinha aí, não sei se era de dia ou de noite, matinal, estava aqui passeando e dando minhas olhadinhas básicas aqui por aí, na terra. Ele, tá, entendi. E aí Deus faz algo assim, de exemplo para as nossas vidas, usando a vida de Jó. Por isso que a gente fala que não há um homem mais sincero e temente a Deus como Jó, porque diante de toda a história que nós conhecemos, eu não sei vocês, irmãos, eu acho que fisicamente eu não conheço nenhum amigo ou parente que passou todas essas tribulações ao mesmo tempo na vida de uma pessoa só, né? Era rico, ficou pobre, tinha família, morreu filho, né? E aí foi se destruindo automaticamente tudo, ainda para finalizar, ainda pegou uma doença que praticamente era incurável naquela época. Então, assim, numa única pessoa eu ainda não conheço, eu ainda não tive nenhum contato com uma pessoa ainda assim próximo, ou que eu ouvi falar que teve tudo uma tão desgraça tão grande ao mesmo tempo. Claro que a gente passa dificuldades diferentes, de diversas famílias com algumas situações diferentes. Um às vezes perdeu a mãe, o outro está enlutado, na verdade, um está desempregado, mas parece que esses itens que aconteceu tudo meio que espalhado. E essa palavra não fala assim, essa palavra fala que uma única pessoa teve tudo isso de uma forma dolorosa e triste. Só que nesse conversa que Satanás estava tendo com Deus, ele fala assim, é fácil te adorar, né? Não é assim que fala? É fácil, está tudo bem? É fácil adorar a Deus quando tudo está tranquilo, é fácil dar um sorriso quando tudo está em paz, é fácil você contribuir quando você tem dinheiro no bolso, é fácil você dar um alimento quando tem sobrando na sua casa, é fácil sair para lá e para cá porque eu tenho gasolina no carro para andar para lá e para cá. É fácil eu pegar um ônibus porque eu tenho dinheiro do transporte para ir e vir. É fácil eu fazer as coisas porque eu estou feliz, eu estou empregado, estou tranquilo, estou estudando, passei na prova, passei na universidade. Quando tudo está bem, aí é fácil fazer. Isso é Satanás falando, legal. Mas deixa eu tocar aí, deixa eu fazer para ver o que vai acontecer. Veja que Deus já fala para ele. Ei, você estava andando por lá, não estava? Estava, passeando. Você chegou a ver o meu filho Jó? Deus que fala para Jó. Deus que fala de Jó para Satanás. Não foi Satanás primeiro que falou, eu vim aqui falar com você porque eu queria testar esse homem aqui, que parece que é fiel ao Senhor. Não, foi ao contrário. Deus que falou, você viu? Deus que mostrou a essência de Jó. Foi Deus que mostrou para Satanás quem era Jó. E a palavra fala ainda no verso 3, porque na terra não há semelhante a ele homem sincero. Deus não falou, não há pessoa rica, pessoa poderosa, ou então não falou assim, não há um rei. Ele não usou termo, rei, majestade, governador, príncipe. Ele falou homem, pessoa como eu e você. Não há uma irmã, vou citar, não é uma irmã Vanilda nessa terra melhor que ninguém. Por quê? Porque eu conheço o coração da Vanilda, da irmã Mônica, do irmão Marcos, do meu coração, do seu coração. O Senhor deixou claro para ele a integridade do homem físico. Aí Satanás fala, é bom, porque ele tem tudo, então é fácil.
Aí Deus, então tá, então vai lá e deixa tocar, assim que diz a palavra, que todo mundo nós já conhecemos. Tá bom, então vai lá, toca, só você não vai tocar na alma e no coração dele, porque isso eu não permito. E assim o Senhor deixou tocar em tudo que ele tinha ali e perdeu todos os seus bens. Nessa manhã, o Espírito Santo te pergunta, até quando você vai deixar o inimigo tocar nas coisas que você busca por uma solução? Até quando você vai querer ficar numa mesmice? Até quando você mesmo não vai entender que você tem autoridade sobre a sua vida? Você tem autoridade sobre aquilo que você precisa. Até quando você vai ficar de boca fechada diante do gigante que você mesmo criou? Porque é nós mesmos que criamos isso. Seja qual for, eu não vou falar, citar situações, porque isso também é mecânico. E é óbvio se eu ficar falando. Você que cria que a falta de emprego, você que cria que você está sem alimento. Se a gente for falar tudo isso, muitas coisas nós estamos passando mesmo. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é o gigante que você sempre apresenta ou que você está tentando enfrentar e não está conseguindo. Até quando? Até quando nós vamos esquecer que quem é Deus e qual é o lugar de Deus em nossa vida? Até quando nós vamos ficar pensando que o nosso Deus é pequeno e que o problema é maior do que o nosso Deus? Até quando, nós vamos usar esse termo, nós vamos ficar chorando as pitangas diante do processo que o Senhor está fazendo você passar? Jó passou um processo. Jó precisava passar esse processo, porque assim o Senhor quis. E tem processos em nossa vida que a gente não tem explicação, e você às vezes talvez nem terá a resposta. Mas você terá a oportunidade de engrandecer o nome de Deus ao ver o resultado desse processo. Por que às vezes fala, ai Senhor, por que comigo? Ai Senhor, novamente sou eu. Ai, por que não está dando certo? Ou até quando isso vai continuar? Ou por que isso não vai acabar? Isso é murmurar. Jó não murmurou. Jó podia não ter entendido. Que eu creio que ele nem entendeu o que estava acontecendo. Mas ele não ficou murmurando. E no final dessa história, assim, como eu falei para os irmãos, que além de ser muito conhecida, existe vários itens importantíssimos. Se a gente ficar lendo e relendo, a alma da gente vai enchendo, porque existem detalhes na palavra de Deus, que quando você está com o seu coração aberto, você entende. Porque o Espírito Santo de Deus permite você entender. No verso aqui que fala que é o 10, que eu creio que é para nós a chave desta manhã, desta palavra. É a chave. Irmãs e irmãos, é a chave. Eita, nós. Está caindo ali o nosso banner ali no final da igreja e assustou ali o irmão. É a chave das nossas vidas. Quando Jó estava passando tudo isso, um processo difícil e doloroso, complicado, como se já não se bastasse, aí vem uma pessoa, né, que é próxima dele, uma pessoa que era para estar do lado dele, começa a fazer o processo de cutucar. É sempre assim, né? Aquele que a gente realmente espera um braço amigo ou que estende a mão, parece que é aquele que nos apunhala pelas costas ou é aquele que nos empurra mais para o chão ao invés de colocar a mão e nos erguer. No verso 10, a esposa de Jó fala assim, nossa, até quando você vai ficar nessa situação aí? Até quando você vai ficar assim? Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Às vezes tudo que a gente não quer é ouvir palavras de desanimadora. Tudo que a gente não quer é ouvir palavras contrárias. Mas às vezes é necessário ouvir aquilo que a gente não quer ouvir. Porque a mais sincera pessoa ou amigo é aquele que faz você enxergar o seu erro. Porque é difícil nós enxergarmos os nossos próprios erros.
E quando o Senhor leva alguém para falar para você, às vezes você critica e não dá ouvido. Por que você passa tanto isso? Será que não é você que está errando? Será que o Senhor já não mostrou algo para você, para que você pudesse passar por esse processo mais fácil, ou com mais segurança, ou com mais fé, e você ainda não viu? O verso 10, ele dá para a gente a chave, a principal frase que eu gostei desse texto foi porque Jó chegou quando a mulher dele falou isso, Jó pegou e falou assim: ei, eu vi nu e nu eu voltarei para Deus. Deus me deu, Deus tirou. Por que você, quando está com tudo o que tinha bem, você adorava a Deus, e agora que a gente não tem nada, você quer deixar Deus de lado? Você fala como uma louca mulher. Nós temos que aprender a dizer para nós mesmos que tudo vale a pena, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor é bom. O Senhor em todas as coisas tem um propósito. O Senhor em todas as coisas não se deixou sequer você sozinha ou sozinho. Jó não passou isso sozinho. Jó passou com a companhia de Deus. A companhia de Deus está com você, aonde você está. Por onde você andar, a companhia de Deus, a presença de Deus nunca vai te deixar. Usa-se dessa ousadia de Jó e fala assim também, assim como ele falou: você é uma louca mulher, afasta de mim, porque o que eu tenho é de Deus, o que Deus deu, Deus tomou e está tudo certo. Assim você tem que declarar na sua vida. Não é o aceitar a prova. Ah, tá bom, tudo bem. Não, Senhor, tá assim, me dê forças, eu vou continuar, eu vou passar e vou ter a vitória no final. Pai, eu não estou conseguindo agora, o Senhor me perdoa porque está doendo demais, mas o Senhor me recupera porque o choro é um dia, uma noite, a alegria vem pela manhã. Tudo que nós conseguimos ou tudo que nós passamos é para um bem maior. Tudo que nós vamos conseguir, existe processo. Ninguém chega no topo de uma escada sem subir degrau por degrau. Deus não dá para nós nada, algo para nos entristecer ou para deixar a gente longe da presença dEle, ao contrário. Deus está nos capacitando para sermos pessoas melhor ainda nesta terra e para ter e ganhar da mão dEle aquilo que nós tanto precisamos ou tanto sonhamos, porque Deus realiza sonho. Deus, Ele opera todos os dias. E permitiu que Satanás tocasse em Jó para mostrar que Jó era um homem reto e sincero até o final. E assim ele foi. No final do livro de Jó, nós sabemos que Jó não só teve aquilo que ele tinha, mas ele teve muito mais, a porção dobrada do início. Deus multiplicou tudo aquilo que ele perdeu. Em nenhum momento Jó ficava pensando: então multiplica, Senhor, aquilo que eu perdi. Senhor, eu quero tudo em dobro. Senhor, eu estou aqui, sou fiel com a sua presença, mas eu quero que o Senhor me dê isso. Senhor, não foi assim. Jó pedia, claro, eu acredito que ele deve falar como nós falamos: Senhor, misericórdia, está doendo, não estou conseguindo. Senhor, hoje eu não estou bem. Senhor, hoje está complicado. Mas, no outro dia, daqui uns 5 minutos, daqui meia hora, você já se declarou e falou: não, pera, acabou, passou, deixa eu recuperar, eu vou de novo para frente. Porque, irmãs, ou igreja, irmãos, não é necessário o homem ver o que você está passando. Isso fica em seu coração. Deixa Deus trabalhar o seu íntimo, as suas necessidades. Não demonstre para o inimigo a sua tristeza, a sua fraqueza, a sua incapacidade. Não se demonstre diante do inimigo uma pessoa fraca, porque você não é fraca, você não é fraco. Deus, Ele te dá total ousadia sobre a palavra dEle. Deus nos ensinou que nós temos que usar a nossa boca para decretar vitória sobre as nossas vidas.
A gente tem que saber que se a gente falar, Senhor, tudo que eu tocar abençoa, o Senhor, Ele cumpre. Se você falar, hoje eu vou trabalhar, Senhor, se eu cumprimentar alguém, o Senhor abençoa essa pessoa. Se eu tiver que pegar o celular para falar com alguém, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, esse aparelho celular, a minha voz, a minha vida, para poder identificar outra pessoa. Quantas vezes você é usada por Deus e você não está percebendo porque você está focado na dor que Satanás está colocando na tua vida? Vive mais triste do que contente. Vive mais despercebido do que alerta. Será que não está na hora da gente dar a volta por cima? Será que não está na hora da gente ser mais ousados? Boca fechada não leva a gente a lugar nenhum. Como é que eu vou falar de um emprego se eu não abro a boca e dizer assim, ó irmã, eu estou desempregada? Se ninguém souber, existem intimidades, como eu falei, que você guarda em seu coração, não é preciso falar. Mas existem ações que você precisa decretar e falar com as pessoas certas. Quantos glória você dá em suas dificuldades? Quantos Deus é bom você fala quando você vê que as coisas não estão bom, não estão de acordo com o que você esperava? E quando o seu plano dá errado? E quando você programou o seu dia, né? Eu sempre falo que a gente tem que trabalhar com plano B, C, D e E, né? E eu sempre falo isso, eu gosto disso. Eu particularmente gosto de fazer uma programação, mas eu sempre falo, bom, se não der certo assim, eu faço assim. E se não der assim, eu faço assim. E também se não der nada do jeito que eu estou falando, Senhor, de algum jeito o Senhor vai dar e eu vou fazer menos possível. Porque antes eu ficava triste, que eu queria fazer algumas coisas e por alguma determinada situação eu não conseguia cumprir, porque sempre tinha um empecilho. Agora não, agora eu penso diferente. Senhor, eu pensei isso, se não der eu tento assim, se não der, o Senhor programe para que faça da forma que o Senhor achar melhor e eu vou dar glória a Deus ao Senhor do mesmo jeito. Será que a situação não vai mudar nunca na sua vida? Ah, vai. Vai, porque por essa experiência de Jó de hoje que falou, ei, meu filho, Deus pode estar usando a sua vida, mulher, como uma louca nessa parte, mas sobre a minha vida não virá não, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que Ele está comigo e eu vou ser fiel com Ele até o fim. Declara na sua vida vitória. Encha o seu coração de alegria. Encha o seu coração de discernimento, de conhecimento. Muda a sua vida, saia da rotina. Nós entramos às vezes numa rotina de comodismo, porque depois da pandemia tudo para. Muitas coisas pararam e depois voltou algumas coisas e ninguém quer voltar mais. Ficou estacionado, ainda põe a desculpa que é tudo a pandemia. Que eu não vou fazer, que eu não vou sair, que não dá. Nós temos que ser mais ágil e mais esperto. Enquanto Satanás vem procurando uma brecha, você já tampou todas, ainda fez uma camada a mais, ainda que é para ele não ter uma brecha nenhuma para passar. Ore pela sua família. Você ore para... Não é orar, Senhor, não. Pai, eu declaro vitória. Pai, eu necessito de uma porta aberta. Pai, eu preciso, ó Pai, tá difícil, mas eu preciso de sustento para continuar aqui, esse processo que o Senhor colocou em minha vida, assim como Jó doeu, sofreu, passou por doença, passou por desemprego. Jó passou por tudo, falta de tudo, né? Foi financeiro, foi saúde, foi amigos, não tinha ninguém para ajudar, ainda para piorar tinha uma esposa que em vez de ajudar, né, deixava ele mais para baixo ainda. Porque às vezes a gente conta com amigos e amigas, que aí você percebe e fala, nossa, essa daí, meu Jesus amado. Porque falamos para as pessoas erradas. Porque confiamos em pessoas erradas. Porque não acreditamos que nós mesmos podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor. Vamos ser mais determinados nesta manhã? Vamos ser mais ousados? Vamos ser mais alegres com o que já temos? Porque enquanto a gente trabalhar isso, tenho certeza que no final da história, no final da prova,
você vai compreender as coisas que o Senhor quer para a sua vida e você vai testificar a grandeza de Deus sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre aquilo que você precisa. A palavra não fala que nós temos que buscar o reino de Deus e tudo Ele guarda? A palavra não fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará? A palavra não fala que Davi era um homem pequenininho e que matou um gigante? A palavra fala, mas aí a pergunta é, e você? Aonde você se encaixa? A palavra não fala que Ana orou, até que Jesus, até que Deus viu a sinceridade do seu coração e falou, não, Ana, agora eu vou te dar. A palavra não fala que, acho que Abraão, que teve filho, depois de tantos anos, que uma mulher já sem poder ter filhos, que tinha a madre já, sem possibilidade de ter filho, o anjo apareceu e falou, não, eis aqui que você ainda vai ter filho com essa idade. Irmãos, na nossa vida as coisas envelhecem. Não deixa a sua fé envelhecer. Existe algo em nosso corpo que vai perdendo, que vai caindo, que vai envelhecendo, que vai envelhecendo e se adoecendo dentro de nós. Cabelo fica branco, às vezes, quando tem pessoas que envelhecem, fica branco. O corpo da gente é modificado com a velhice. A nossa mente é modificada com a velhice. Mas a sua voz, não. Você conhece alguém que a voz está velha? Eu não conheço. Você tem dentro de você algo especial, que é a sua voz. Use dela para declarar vitória sobre a sua vida. Não é sobre as outras pessoas. A palavra está falando que é para você. Faça uma oração diferente. E, se possível ainda, fala e faça e declare em voz alta. Junto com alguém, se você achar que a sua família está preparada para estar em conjunto, louvado seja Deus. Junta a sua família e faça isso. Junta-se ao seu esposo para orar então pelos filhos. Junta então com uma outra amiga vizinha que é evangélica. Vamos orar, vamos declarar. Nas orações que você faz, que a gente faz, é importante abrir a nossa boca e falar para Deus aquilo que precisamos, mas também é importante você declarar vitória sobre as coisas. Que a mesma forma que a gente traz sobre a nossa vida as coisas de tristeza, a gente tem que aprender a falar menos isso e trazer mais coisas de alegria. Deixo para os irmãos que vocês venham a refletir e declarar vitória. Ore com determinação. Fale com determinação. Quando eu trabalhei na primeira vez no hospital, eu não tinha experiência em hospital nenhum. Minha área era administrativa. Passei no centro de um hospital bonito que estava formando em Barueri. Com meu esposo, ainda falei assim, nossa, que lugar bonito, eu queria trabalhar aqui. Aí ainda ele falou, se você tem fé, você, tudo é possível. Então eu levantei a mão, eu lembro que era uma rotatória, ainda eu falei, Senhor, eu declaro eu trabalhar um dia aqui, neste lugar. No dia seguinte, nós passamos lá, nesse hospital, não conhecia ninguém, não sabia quem nada, estava trabalhando em outro local, em Cotia, numa área totalmente fora da minha área, que eu estou hoje, hospital. E peguei meu currículo, entrei, eu lembro que tinha um segurança na porta, que eles tinham segurança lá, muito simpático, não me recordo o nome dele, só sei que muito simpático, recebeu bem a minha entrada, eu falei para ele que eu queria levar um currículo, ele pôs não, deixa comigo que eu vou entregar ali para as meninas que fazem a parte dessa questão de recursos humanos. Obrigada, Deus abençoe. Passou uma semana, eu fui chamada, fui contratada sem experiência nenhuma, e ainda falava assim, mas para trabalhar final de semana e 12 por 36 é tão ruim para mim. Aí o Senhor ainda me deu um emprego de segunda a sexta-feira, horário comercial. Então, isso é nossa voz, nossa determinação, nossa coragem. Assim também aconteceu na minha vida quando eu estou morando numa casa que eu moro hoje. Nós morávamos num apartamento, eu passava naquela rua toda hora, olhando casa e vendo só por olhar, porque não tinha condição de comprar. E o meu marido foi ao contrário, porque aí eu falo, nossa, quanto que é uma casa aqui? Aí meu marido, que não é muito de cálculo,
Ele não gosta muito de fazer conta, né? Ele é uma pessoa assim que não gosta de fazer conta, nem calcular nada. Né? Ele falou, é X de valor. Eu falei, nossa, é bastante, né? Ele falou, não dá para comprar casa aqui não, é muito caro. Eu falei, se você tiver fé, com fé a gente pode tudo. Mas assim, numa conversa simples, não era um desejo forte em nosso coração, não era nada que eu tinha apresentado para Deus, Senhor, eu quero uma casa, me prepara a providência, não era nada disso. E em 30 dias de férias que eu estava, eu vendi o apartamento que a gente estava, o carro que a gente estava e eu estava morando na casa. Ainda liguei para minha mãe falando, mãe, comprei uma casa, ela nem acreditou. E no bairro ainda que a gente queria. No bairro que a gente imaginava ali, assim, foi algo impressionante que o Senhor faz. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu tenho mais fé que vocês? Não, eu sou falha, eu sou humana, igual vocês. Igualzinha, não tira e nem põe. Choro, fico triste, dou risada, tento fazer as coisas assim, porque sou eu gosto, porque eu não ponho Deus como tristeza em minha vida, eu gosto de falar de Deus com amor, porque Deus é amor. Então, como é que eu vou falar para uma outra pessoa se eu estiver achando que Deus é inferior? Como é que eu vou pregar ou falar do evangelho para uma outra pessoa que eu vejo que aquela pessoa está mais difícil que a minha vida? Quantas pessoas chegou a falar para mim de situações, sabendo eu que eu estava com uma situação pior que a dela, ainda a gente teve que se juntar e orar. Pior não, melhor, né? Porque essas orações são as melhores que dá. Quando você nega a si mesmo para ajudar o próximo. Nosso Deus, Ele opera, Ele faz maravilhas. E ontem lá na palavra que a gente foi visitar uma igreja, né, Deus falando na palavra sobre Naamã, né, os 7 mergulhos de Naamã, tirando das nossas vidas todo o orgulho, todo o eu, para que o Senhor possa limpar a nossa alma e agir sobre as nossas vidas. E o irmão falou assim que a campanha ela não pode parar 7 dias, ela tem que ser diária. Senhor, me limpa, Senhor, já falei besteira, Senhor, me perdoa porque eu não acreditei no Senhor, o Senhor é fiel. E na palavra que ele falava, ele comentou lá que, porque o Senhor, Ele dá carro pra gente, Ele dá carro cheio, com o tanque cheio. Aí ele começou a falar, eu falei, Senhor, é verdade. Né? E eu estava ali no meio, e aí eu acabei não dando tempo, porque o culto estava muito tarde, eu falei, não vou conseguir falar, mas eu falei assim, Senhor, eu preciso falar para o teu filho, que o Senhor continua dando carro com tanque cheio, e que eu sou prova viva disso. E eu cheguei no irmão e falei, irmão, Deus seja louvado pela tua vida, e para engrandecer o nome do Senhor Jesus, eu quero te dizer que eu sou prova viva de ganhar um carro quitado, com tanque cheio, documento passado para o nosso nome. Então, onde você for levar essa palavra, não diga que o Senhor pode fazer, diga que o Senhor continua fazendo. Diga ao povo que Deus não parou de fazer. Diga ao povo que o Senhor, Ele presenteia a gente quando Ele quer, na hora certa. Ele fez assim, eu vi uma alegria no coração daquele homem, porque foi lá para levar a palavra, ainda teve que levar a criancinha, a filha dele, porque não tinha com quem deixar. E aí uma irmãzinha eu vi cuidando da mocinha, da menininha, para que ele pudesse ministrar a palavra. Mas o Senhor, Ele continua operando sobre as nossas vidas. E é com essa pequena fé que eu tenho, que não importa se é pequeno ou grande. O que importa é que nós vamos fazer. Você vai fazer diferente agora. Você vai ter que ser outra pessoa, tá? Deus está dizendo assim, filha, eu já sei, já te conheço, está tudo certo. Só que agora, se você não mudar, eu não posso fazer nada. Se você não tiver ação, se você não declarar vitória sobre a sua vida, como eu poderei agir sobre você? Receba a palavra com alegria, com amor, reflita nela, leia de novo, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar ainda mais em seus corações. Por essa palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos orar.